Olá, hoje a gente vai para o capítulo 33 do livro de Jó. Preste atenção que o capítulo 33 ainda faz parte do primeiro discurso de Eliú. O primeiro discurso de Eliú compreende o capítulo 32 e o capítulo 33. Você sabe, agora nós temos um novo amigo, aliás, é amigo de Jó, né? Jó tinha os seus 3 amigos, que era quando Jó conversava, quando Jó falava, respondia. Seus 3 amigos, ele faz Bildade e Sofar, sempre tentando convencer a Jó que Deus não é o causador das dores e dos sofrimentos, mas somos nós, e nós somos os responsáveis por essas dores e sofrimentos que nós passamos. Lembrando que na teologia dos 3 amigos, de Jó, o sofrimento sempre é uma forma de punição, Nós nos punimos, né? Nós recebemos essa punição por aquilo que nós fizemos de errado. Agora nós temos um novo amigo, o Eliú, que é bem mais novo do que os 3 amigos, os 3 primeiros amigos. O Eliú, ele está inconformado com Jó e também inconformado com os 3 amigos de Jó. Embora ele seja mais jovem, ele se considera mais sábio e chega a falar, não tem nada a ver, porque essa história de vocês falarem que o sofrimento é uma punição, vocês estão dizendo de que Deus é que provoca isso. Não. Eliú apresenta uma nova tese, uma nova teologia, uma correção. Isso ele vai apresentar nos seus discursos. Nós ainda estamos no primeiro discurso de Eliú, tá bom? Tá certo? Eliú já se apresentou, já falou por que ele veio e tal. Agora ele começa com as suas argumentações, tentando convencer a Jó que o sofrimento ele tem um sentido, o sofrimento tem uma razão de ser, e o sofrimento sempre é bom para nos purificar e para nos corrigir, ok? Vamos lá? Eu quero que você dê um like nesse vídeo, eu quero que você compartilhe esse vídeo, isso mesmo, compartilhe aí o vídeo, quero que você me ajude, mas me ajude mesmo, cada vez mais a fazer esse trabalho, esse serviço de evangelização. Quanto mais pessoas você trouxer para a gente ler a Bíblia junto, melhor, porque aí você está me ajudando a evangelizar. Aqui, ó, chame as pessoas, convide as pessoas, pergunta, quer ler a Bíblia inteira? Então tá, vamos ler a Bíblia inteira, mas não é pegar a Bíblia e sentar e ler como se fosse um livro de ciência, assim a gente vai ler a Bíblia inteirinha, ok? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 33 do livro de Jó. É ainda o primeiro discurso de Eliú. E agora, Jó, ouve as minhas palavras e atende a todos os meus discursos. Eis que abro minha boca, minha língua sob o céu da boca vai falar. Minhas palavras brotam de um coração reto e os meus lábios falarão francamente. O Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Se puderes, responde-me. Toma posição e fica firme diante de mim. Em face de Deus somos iguais. O temor não te assustará. E o peso das minhas palavras não te acabrunhará. Pois dissestes aos meus ouvidos e ouvi essas palavras, sou puro, sem pecado, sou limpo, não há culpa em mim. É ele que inventa pretextos contra mim e considera-me um inimigo. Prendeu meus pés num cepo e vigiou todos os meus passos. Responderei que nisto foste injusto, pois Deus é maior do que o ser humano. Por que o acusas de não dar nenhuma resposta a teus discursos? Ora, Deus fala de uma maneira e de outra, e não prestas atenção. Por meio dos sonhos, das visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem nos seus leitos. Então abre os ouvidos dos mortais e os assusta com suas aparições. Isso para desviá-lo do pecado e livrá-lo do orgulho, para salvar-lhe a alma da cova e sua vida da seta mortífera. Pela dor também é corrigido o homem em seu leito, quando todos os seus membros são agitados. Quando recebe o alimento com desgosto
e já não pode suportar as iguarias mais deliciosas. Sua carne se consome aos olhares e seus membros emagrecidos se desvanecem. Sua alma aproxima-se da sepultura e sua vida daqueles que estão mortos. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000, para ensinar-lhe o que deve fazer, ter piedade dele e dizer: poupai, sua carne retomará o vigor da mocidade, e ele retornará aos dias de sua adolescência. Ele rezará a Deus que lhe será propício, contemplará com alegria a sua face, e dizendo: pequei, violei o direito, mas Deus não me tratou conforme meus erros. Poupou minha alma de descer à cova, e minha alma bem viva goza a luz. Eis o que Deus faz 2 e 3 vezes com o ser humano, a fim de tirar-lhe a alma da cova e iluminá-la com a luz da vida. Presta atenção, Jó, escuta-me, cala a boca para que eu fale. Se tens alguma coisa para dizer, responde-me. Fala, eu gostaria de te dar razão. Se não, escuta-me, cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Eliú entra de sola no Jó, esse negócio do Jó culpando a Deus, dizendo que Deus é que sabe tudo, dizendo que Deus é que fez tudo, dizendo que Deus é o seu inimigo. Não. Eliú não quer saber dessa historinha de Jó, não. Para de lenga-lenga, Jó. Para com isso. E Eliú entra mesmo bravo, falou: os 3 amigos lá não te convenceram e você continuou falando coisas aí, dizendo que Deus inventa pretexto contra você, que Deus fica te perseguindo, que Deus considera você como inimigo. Jó, cala a boca. Ele fala isso mesmo aqui, ó. Olha aqui, ó. Escuta-me, cala-te e eu vou te ensinar a sabedoria. Jó está lá sofrendo, cheio de ferida, cheio de coisa, mas dizendo que Deus é que provoca a dor, dizendo que Deus é que dá o castigo, dizendo que Deus é que tem ele como inimigo. Os outros amigos tentaram dizer que era uma punição que ele mesmo trouxe sobre si. E aí o Eliú chega: Jó, shut up. Vamos ver, vamos parar com isso. E aí, é interessante como que nesse primeiro discurso, ele já entra com tudo e dizendo: presta atenção, Jó, escuta-me, cala a boca. Para dizer: escuta-me, cala-te e eu vou te ensinar a sabedoria. Muito bem, nesse primeiro discurso de Eliú convence a Jó, fala: eu sou mais novo, mas eu tenho mais sabedoria. E ele fala mesmo. E eu quero te explicar uma coisa, Jó. E começa a explicar para Jó um monte de coisa. Você tem falado, e você já usou esse argumento lá com os seus 3 amigos, dizendo que Deus é que provoca as coisas em você, de que Deus o tem como inimigo, de que Deus... Mas não é verdade. Ou seja, Eliú faz uma verdadeira reprimenda em relação a Jó, quando ele diz que Deus é que faz o sofrimento acontecer, que Deus o tem como inimigo. E ele repreende, porque essa repreensão já havia sido feita lá pelos 3 amigos. Muito bem. E aí, nesse primeiro discurso, Eliú já apresenta o ponto fulcral, o centro do... Ele é uma correção. Todo sofrimento é pedagógico. Todo sofrimento me ensina. Todo sofrimento me purifica. E é uma grande verdade. Todo sofrimento tem sentido na nossa existência. Tem sentido na nossa existência. E todas as vezes que nós passamos por um sofrimento, mais maduros e somos corrigidos dos nossos erros. Não se esqueça disso. Esse é o pensamento central de Eliú. Esse é o pensamento. E nós vamos continuar no livro de Jó com essa conversa. Eliú apresentando os seus argumentos e Jó respondendo. E assim a gente vai crescendo no conhecimento
desta literatura chamada literatura sapiencial. Tá bom? Vamos lá, vem comigo aqui que tem no versículo 9, que é muito interessante. Quero que você leia comigo. Olha aqui. Lê comigo. Pois dissestes aos meus ouvidos e ouvi essas palavras. Ele falou, olha que absurdo o que você falou. Sou puro, sem pecado, sou limpo, não há culpa em mim. É ele, né, Deus, que inventa pretextos contra mim e ele me considera como seu inimigo. Prendeu meus pés no cepo, vigiou todos os meus passos. Olha que coisa. O Eliú já vem repreendendo Jó. Jó, eu escutei você dizer isso. Dizer, eu sou puro. Eu sou sem pecado. Eu sou limpinho. É ele que comigo. E olha que coisa. Aqui, o ídolo lá atrás, pelos 3 amigos. Porque o Jó sempre tem esse argumento. Eu sou santo, eu sou puro, eu sou bom. Por quê? Volto aqui a dizer, como Jó é a representação do homem sofredor, Jó representa justamente a nossa atitude diante de Deus. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente sempre diz, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão caridoso, eu ajudo tanto a igreja, eu ajudo tanto os pobres, por que eu estou passando isso? Ou seja, a pessoa sempre fala que ela é ótima, que ela é santa, que ela é pura, que tudo que acontece é Deus que está fazendo para ela. Tudo que acontece de ruim é Deus que está fazendo. Ora, que perigo. Então, Eliú repreende esse pensamento de Jó, porque Jó se apresenta como bonzinho, como puro, imaculado, não sei nada. E nessa história, ele continua falando para ele. Olha aqui, ó. Olha aqui que o Eliú continua falando para ele. Este injusto, pois Deus é maior do que o ser humano. Ô Jó, você está querendo tratar Deus como um ser humano? Você vem com essa história aí dizendo que é puro, santo, imaculado e que Deus é que faz tudo? Nisso você foi injusto. Ou seja, ele o repreende Jó. Aqui, agora vem aqui no versículo 19, eu disse para você, aqui no versículo 19, veja só, versículo 19, pela dor também é corrigido o homem em seu leito. Quando todos os seus membros são agitados, quando recebe o alimento com desgosto e já não pode mais suportar as iguarias deliciosas. Muito bem, volta aqui. Pela dor também é corrigido o homem. Muito bem, qual é o pensamento central de Eliú? A dor, o sofrimento, é um modo de corrigir o ser humano. A dor, o sofrimento, é um modo de amadurecimento, é um modo da pessoa aprender muitas e muitas lições. Tá bom? Vem cá. No versículo 23 tem uma coisa interessante aqui. Versículo 23. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000 para ensinar-lhe o que deve fazer, ter piedade dele e dizer, poupar e tal. Aqui fala de... Eliú fala para Jó que sobre a questão da intervenção de um anjo, intervenção de alguém. Lembra comigo aqui, lá atrás o Jó havia pedido a intervenção de um árbitro. Ele falou, eu estou sofrendo tanto que eu quero que haja um juiz para julgar. Lá no capítulo 9, versículo 33, Jó pediu, diante de tanto sofrimento, ele pediu a Deus um árbitro, alguém que pudesse julgá-lo. Só que depois no capítulo, olha que bonito isso, só que depois no capítulo 19, versículo 25, Jó, ele sabe que possui um Redentor, alguém que pode, uma testemunha que vem em seu favor. Eu disse para você lá atrás, quando a gente estudou o capítulo 19, para mim é o capítulo mais bonito do livro de Jó, capítulo 19. E no capítulo 19, versículo 25, Jó grita, eu sei que o meu Redentor está vivo. Então Jó, interessante,
Jó, ele mesmo dizendo que Deus é que provação, em determinado momento ele fala, mas eu sei que meu Redentor está vivo. Eu sei que Deus me salva. Eu sei que Deus me cura. Eu sei que Deus há de me resgatar. Como eu disse para você, Jó representa um homem sofredor. Um homem que ao mesmo tempo pensa que Deus está fazendo isso para ele, mas ele ao mesmo tempo ele sabe que Deus é que salva. Tá bom? Jó tem essa percepção. Muito bem. O que a gente pode intuir deste capítulo? Desse capítulo a gente vai intuir uma coisa. Primeiro, Jó é repreendido porque ele acha que ele é totalmente puro e totalmente limpo, que ele não fez nada de errado. E atribui tudo que é de ruim na sua vida a Deus. Ele é repreendido e Eliú diz, nisto você está sendo injusto, porque não é assim. Depois Eliú fala, o sofrimento vem nos corrigir. E terminando, Eliú vai dizer para Jó, tá. E pode ter certeza que Jó vai escutar um monte agora, porque Eliú vai nos trazer. O que a gente não pode esquecer nunca é de entender aquilo que Eliú está fazendo Jó entender. Se passamos pelo sofrimento, é por causa das nossas limitações, é por causa das nossas escolhas. Se passamos pelo sofrimento, há um sentido para o sofrimento. Nos corrigir, nos amadurecer, nos tornar mais fortes. Geralmente, quando nós vamos forjar o ferro para que ele fique mais forte, você tem que fazer 2 gestos. Você pega o ferro, coloca no fogo, até que ele seja quase devorado pelo fogo, e depois dele estar em brasa praticamente, você vem em uma reta e bate, e bate, e bate. E quanto mais bate no ferro que foi jogado no fogo, mais têmpera ele obtém. E quanto mais têmpera ele obtém, mais resistente ele fica. Como é que se faz um ferro ter uma liga, se transformar num ferro forte que não quebra? Com muito fogo e com muita cacetada em cima. Como é que uma pessoa fica forte a cada dia? Quantas vezes a gente é jogado no fogo e é jogado depois com tanta marretada em cima. Dali a gente sempre sai mais forte, quase invencível, inquebrável. Et crutim Domine, fugit partis adversa, vici te leo de tribuda, radicis David. Aleluia.